com muita alegria nessa noite que vamos falar deste assunto tão especial, a Páscoa. Eu vou convidar você, vamos ter várias coisas aqui nos ajudando a entender um pouquinho melhor o que era a Páscoa e o que ela significa para nós hoje, e o que tem a ver com a minha vida e com a tua vida. Enquanto isso, convido você a abrir tua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. Nós vamos falar nesta noite sobre a Páscoa. A comemoração da Páscoa é uma das maiores festas do mundo cristão, do mundo judaico também. As famílias se reúnem, né? É uma alegria só, tanta coisa, né, acontece, presentes são trocados e tudo mais, mas a gente vai ver que, muito além disso, Deus tem algo para nos ensinar, muito além disso, Deus quer falar para cada um de nós a respeito da sua palavra e o que este memorial, o que vários símbolos que vamos ver nessa noite que simbolizavam ou que faziam parte do ritual da Páscoa para os judeus podem nos ensinar, o que resta hoje. Nesta noite também teremos a ceia do Senhor, então se prepare para entender uma revelação bem profunda da parte de Deus, se assim você abrir o teu coração. 1 Pedro 1, 18 a 21, diz assim: pois vocês sabem, vai se enquadrando aí, que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Quer dizer, nós somos resgatados de uma maneira vã de viver, não com um resgate ou com um valor humano, nem prata, nem ouro, nem dinheiro algum poderia nos comprar a liberdade. Mas olha o que ele continua falando: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, de quem? De Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi sem mancha, sem defeito, que foi enviado pelo próprio Deus, tá? Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Está dizendo aqui que nós podemos crer e nós podemos ter uma verdadeira esperança, que é o quê? Que é da nossa vida eterna ao lado do Senhor, que é da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa eternidade garantida ao lado do Senhor, por meio de Jesus, por meio do resgate pago por Ele. Ele foi entregue como um cordeiro e o seu sangue, ou seja, o preço da sua vida, já que ele não tinha pecado, fez com que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é, sim, Páscoa tem tudo a ver com Jesus. Diga para o teu vizinho, tem tudo a ver com Jesus. Tudo a ver com Jesus. Ele é o centro de tudo isso. Nós vamos falar aqui daquilo que compreendia a Páscoa no Antigo Testamento, daquilo que Jesus mesmo participava deste ritual, dessa cerimônia de Páscoa do Antigo Testamento. Nós vamos entender várias coisas aqui, mas nós precisamos, a primeira coisa a estabelecer é que Jesus é o centro de tudo isso. Que nós temos liberdade por causa dele, que esta festa existe por causa dele, o comércio, né, até comer chocolate, tudo isso são coisas acrescentadas, são detalhes, mas tudo isso, o personagem central de tudo isso, que morreu sim, mas ressuscitou e vive para sempre, e hoje nos dá o poder de chegar perto de Deus, é Jesus. Ele é o centro de tudo isso, amém? Tendo isso estabelecido, nós vamos entender como funcionava a cerimônia da Páscoa, como ela foi instituída, já que a festa da Páscoa, antes de se tornar uma festa mundialmente conhecida como uma festa cristã, ela era uma festa judaica, era uma festa estabelecida pelo próprio Deus, na sua palavra, lá no livro de Êxodo, celebrando ou comemorando um acontecimento muito especial.
Nós já vamos chegar lá e eu quero que você abra Êxodo capítulo 3. Depois a gente vai passar alguns capítulos aí de Êxodo. Então Páscoa tem a ver com libertação, Páscoa tem a ver com salvação, e a Páscoa se cumpriu inteiramente em Jesus. Jesus é o centro dessa festa e tudo isso. Mas alguns acontecimentos, a gente não vai ler agora, daqui a pouco a gente vai ler. Alguns acontecimentos para a gente entender o contexto onde essa festa da Páscoa foi criada, foi deixada pelo próprio Deus. Deus formou o homem aqui na terra, o homem escolheu se afastar de Deus, pecou. O homem passou a viver uma vida afastada de Deus, e Deus contava apenas com algumas pessoas aqui nessa terra. Contou com Noé, contou com Abraão, chamando Abraão para que, dizendo: olha, Abraão, me siga, né? Vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque por meio de você toda a terra vai ser abençoada, de um descendente que vai sair de você, da tua semente, da tua descendência, toda a terra, todos os moradores da terra serão abençoados. E a partir daí, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, enfim, acompanhando a história bíblica, o povo de Deus foi crescendo. Em Jacó, cujo nome foi mudado por Deus para Israel, começou a ser conhecido este povo como o povo de Israel. Então o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo com que Deus podia contar no Antigo Testamento. Era este povo que representava os valores do Senhor, que representava o culto a Deus, que era um povo com o qual Deus tinha uma aliança aqui nessa terra. Essa palavra testamento, de Antigo Testamento e de Novo Testamento, tem a ver com aliança, tem a ver com acordo firmado entre Deus e as pessoas. Então Jacó, Israel, teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e eles, certa feita, um dos filhos dele, José, foi enviado lá para o Egito pelos seus irmãos, e lá no Egito se tornou governador do Egito. Dessa forma, os outros irmãos de José, com toda a família e todo o povo de Israel, foi morar no Egito. E no começo da história, lá no Egito, eles tinham paz, tinham tranquilidade para viver, podiam cultivar sua terra, suas ovelhas e tudo mais. Mas passou o tempo, diz que existiu um rei do Egito, chamado Faraó, tá? Chamado porque eram os títulos, desses reis do Egito. Faraó, ele não conhecia a história deste povo, não ligava para aquilo que José havia sido lá no Egito, e ele, por ver que o povo de Israel crescia muito lá no Egito, começou a escravizar o povo de Israel. Começou a fazer deles escravos para suas construções. A Bíblia fala que eles trabalhavam com barro, trabalhavam construindo, todos os palácios, quem sabe até algumas pirâmides, não sei. Enfim, tudo aquilo que o Egito precisava. E este povo, chamado por Deus, se encontrava nesta situação, escravo, sem liberdade alguma, sujeito a trabalhos forçados, a açoites, a Bíblia diz, enfim, sofrendo muito lá no Egito. E Deus, Deus sempre tem algo, Deus sempre propõe algo, sempre propõe a libertação. E Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus disse: olha, eu estou vendo o que está acontecendo com eles lá no Egito. Versículo 10, diz assim: vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Estou contando rápido para a gente se contextualizar, tá? Deus disse para um homem chamado Moisés, tá? O cara famoso, o cara que abriu o Mar Vermelho, o cara das pragas, esse mesmo, tá? Moisés, para que ele fosse até o Egito e dissesse para o Faraó: liberta o meu povo, deixa esse povo sair, deixa esse povo ir. Mas, como não podia se esperar outra coisa, chegou lá o Moisés, que era um velho conhecido do rei do Egito, do Faraó, e chegou: o negócio é o seguinte, Faraó, deixa o meu povo ir, porque senão o negócio vai esquentar para o teu lado.
deixe esse povo sair daí, liberta esse povo, porque Deus está do meu lado. E no começo, o faraó não acreditou nessa história, o faraó não cedeu, e aí Deus permitiu que por meio de Moisés, pragas fossem lançadas no Egito, para que pudesse então amolecer o faraó, para que os egípcios o pressionassem, para que eles deixassem o povo de Israel ir. E aconteceram várias pragas, os gafanhotos, o rio Nilo se tornou com águas amargosas, parecendo sangue, enfim, sapos, rãs, enfim, um monte de pragas agora que aconteceram. 9 pragas aconteceram até que o povo, nesse meio tempo, o rei do Egito, o faraó, não amolecia o seu coração, não deixava o povo ir, não tinha jeito de fazer com que aquele povo fosse liberto. Até que o Senhor propôs uma última e definitiva praga, que o Senhor mesmo colocou como um julgamento sobre o povo do Egito, como um juízo sobre eles por causa dos seus pecados, dos seus deuses, mas que neste momento, esta praga foi o estopim, foi aquilo que gerou esta cerimônia da Páscoa. Pega aí no Êxodo, no capítulo 12, versículos 1 a 8, nós vamos ler. Então um monte de pragas aconteceram, e aí a última praga, que talvez você já conheça, já tenha ouvido falar várias vezes, a praga da morte dos primogênitos foi proposta. E nesta proposta desta praga, Deus institui a festa da Páscoa. Diz assim, versículo 1 a 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O que disse até agora? Olha, neste dia, específico, vocês devem separar, vocês, chefes de família, separem um cordeiro para a família de vocês. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então eles iam separar um cabrito ou um cordeiro, cada um para sua família, e eles iam sacrificá-lo. Aí diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Pega um pouco do sangue do animal, passem nas vigas, nos batentes das portas onde vocês comerão este animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Pula para o versículo 11. Vamos continuar lendo. Então, eles deveriam matar aquele animal, passar o sangue nas vigas das portas e comer este animal com carne assada no fogo, junto com ervas amargas e pães sem fermento. Olha só, isso é Páscoa, já vamos entender. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é o quê? A Páscoa do Senhor. Olha como Deus instituiu a Páscoa então, essa festa. Façam isso, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, o que tem a ver isso? Vamos perceber aqui. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, eu passarei adiante, passarei por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Esta é a festa da Páscoa
instituída por Deus lá no Antigo Testamento, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, a festa da Páscoa foi instituída. Então Jesus comemorava a festa da Páscoa, todos os judeus, desde este acontecimento, passaram a comemorar esta festa da Páscoa. Essa palavra Páscoa vem do hebraico e significa passar por cima, ou pular além da marca. Quer dizer, o anjo da morte, quando fosse enviado para matar os primogênitos do Egito, passaria pelas casas, e as casas que estivessem marcadas, ele passaria por cima. Então a festa da Páscoa tem a ver com livramento da morte. Diga, livramento da morte. Tá? Tem a ver com libertação. Sabe por quê? Porque depois dessa praga, depois disso aconteceu, de fato os primogênitos de todo o Egito morreram, inclusive do próprio rei, e aí ele foi forçado a libertar aquele povo, e o povo de Israel foi livre da escravidão. Então a Páscoa, a partir daí, começou a ser esse símbolo do grande poder de Deus, de libertação, de livramento da morte, do mal, do cativeiro, da escravidão, de tudo isso. Quando nós olhamos para a festa da Páscoa, e como eu disse lá no começo, do seu cumprimento final, definitivo em Jesus, nós podemos enxergar Deus trabalhando em tudo isso. Nós podemos enxergar como Deus planejou esta festa como um símbolo, como um sinal daquilo que haveria de vir. Sabe, Deus é cheio de simbolismos, principalmente no Antigo Testamento. Festas, memoriais, maneiras de fazer as coisas para significar, para apontar para algo muito maior. Eu gosto de sempre falar a respeito disso, que um memorial é um símbolo que aponta para uma coisa muito maior do que ela mesma. Quando alguém olha para uma aliança no dedo de alguém, vai dizer, olha, essa pessoa é casada. Significa algo muito maior. Esta aliança não é o meu casamento, mas ela aponta para o meu casamento. Quando você vê uma estátua de alguma autoridade famosa, olha, perto de alguma coisa que ele fez, aqueles bustos e tudo mais. Você fala, olha, essa pessoa fez alguma coisa importante e está aqui. Então, não é ela que está ali, é o símbolo daquilo que ela representa. A Páscoa e os seus símbolos representam muitas coisas, até hoje, para os judeus. Mas para nós, de uma maneira espiritual, também tem grande significado. O simbolismo da Páscoa é rico em significado e o seu cumprimento em Jesus. Primeira coisa que significa é libertação do Egito. O Egito naquele momento era a fonte da escravidão deles. Eles foram livres do Egito, foram livres da fonte da escravidão, da morte, da tristeza, dos açoites, de tudo mais. E nós, dizendo que a Páscoa se cumpriu em Jesus, podemos apontar que nós também fomos livres do mundo sem Deus. Nós fomos livres de um sistema afastado de Deus, no qual aqui o Egito representa. Nós, por meio de Jesus, podemos dizer o seguinte, olha, eu estou vivendo neste mundo, mas eu não sou deste mundo. A minha pátria não é daqui. Eu moro aqui nessa terra, eu vivo aqui nessa terra, mas eu sei que eu sou um cidadão do céu. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, quando eu lembrar de Páscoa, eu vou lembrar que eu posso ser liberto deste mundo, desse sistema pecaminoso. Quando eu falo mundo, não são simplesmente as pessoas ou o planeta Terra. Quando eu falo mundo neste contexto, eu estou falando de um sistema afastado de Deus e que nos leva e que quer nos levar para longe de Deus. Aquele povo de Israel também foi liberto do faraó, que era o chefe daquele mundo. A Bíblia diz que nós somos libertos, ou que nós somos livres do poder de Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus certa vez disse, olha, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Jesus estava falando o seguinte, olha, Satanás tem um certo poder que a ele foi concedido nessa terra, e ele se faz de dono, ele se faz de rei, de faraó deste mundo, mas Jesus disse, olha, ele nada tem em mim. A Bíblia diz que Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Diz, olha, o inimigo veio para matar, veio para roubar,
veio para destruir, é isso que ele quer fazer, nós não podemos negar essa realidade. Existe um mundo espiritual, existe um inimigo, existe um exército inimigo tentando nos destruir, tentando nos afastar de Deus, tentando matar, roubar e destruir. Mas nós vamos entender que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Do mesmo jeito que o diabo veio para matar, Jesus veio para dar vida. E pela morte de Jesus nós temos vida. Amém? Somos livres do poder do diabo. Somos também livres da escravidão espiritual. Aquele povo era escravo fisicamente, sofria com seus feitores, a Bíblia diz, com os seus patrões ali que maltratavam, que batiam, que chicoteavam, que obrigavam eles a trabalhar de uma maneira forçada. Eles não tinham liberdade, não tinham escolha, eles não eram deles mesmos, eles pertenciam àquele senhor de escravos. Mas a Bíblia, colocando um paralelo ao fato da escravidão, diz que nós éramos escravos do pecado. A Bíblia fala que todo aquele que vive sem Jesus é escravo do pecado. Porque aquele a quem nós servimos, nós nos tornamos, servos, escravos. Se eu escolho obedecer a Deus, eu sou servo de Deus. Mas se eu escolho obedecer ao inimigo, ou simplesmente estar afastado de Deus, eu estou escravo do pecado. Muitas pessoas se encontram nessa situação de escravidão espiritual. Escravas do seu próprio orgulho, escravas do medo, escravas de doença, escravas de vício, escravas da religiosidade, escravas das outras pessoas, escravas daquilo que o outro vai pensar, escravos muitas vezes do diabo, escravos de ação demoníaca, escravos de tantas coisas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro lugar ele disse: vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai o quê? A verdade vos libertará. Essa frase nós conhecemos, né? Olha só: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não precisamos viver como escravos. A partir daquele momento, o povo de Deus, o povo lá de Israel, passou a ser livre e começou a celebrar a Páscoa. Ano após ano, começou a participar deste cerimonial da Páscoa. Mas eles matavam um cordeirinho todo ano. Todo ano, um chefe da família, o pai da família, providenciava um cordeiro, trazia, matava esse cordeiro, entregava para o sacerdote o fazer, e o sacerdote aspergia o seu sangue, e este sangue cobria os seus pecados. Mas a Bíblia inteira deixa claro que isso é um simbolismo para aquilo que haveria de vir. E sempre Deus apontou que Ele mesmo providenciaria o Cordeiro de Deus. Ele mesmo providenciaria um sacrifício perfeito, não um sacrifício de cordeirinho, que tem um valor transitório, que era simplesmente um símbolo, mas um sacrifício verdadeiro, definitivo e único, que tem poder para reaproximar as pessoas de Deus. Até os tempos de Jesus, eles celebravam a Páscoa. Os judeus traziam esse cordeirinho. Mas eu quero ler um versículo para você aqui de João, capítulo 1, versículo 29, você não precisa nem pegar, que João Batista, quando viu Jesus, olha o que ele falou de Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha do que João chamou Jesus, dá uma olhada lá. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João estava falando? João estava apontando para aquilo que todo israelita sabia bem. Olha, todo ano eu levo um cordeirinho para ser morto no meu lugar. Era para eu estar morrendo, mas o cordeirinho está morrendo. Quando João falou isso, João estava reconhecendo o seguinte: Deus Pai, providenciou um cordeiro sem mancha, sem mácula, como aquele deveria ser. Um cordeiro que não teve pecado, que tudo suportou aqui nessa terra, que teve as mesmas tentações, os mesmos padecimentos que nós, mas
mas não pecou. Então um cordeiro pronto, um cordeiro apto para o sacrifício. E ele disse, este é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Jesus, ao celebrar a refeição da Páscoa, no que é conhecido por nós hoje como a última ceia, ele mesmo, ao apresentar o seu corpo e o seu sangue como suficientes, como o caminho para chegar até Deus, ele se coloca como o Cordeiro Pascal, ou o Cordeiro da Páscoa. Então, quando você pensa em Páscoa, você pensa em coelho, né? Mas, na verdade, tem muito mais a ver com cordeiro do que com coelho. Tá? Que eu saiba, nunca foi sacrificado lá antigamente um coelho da Páscoa. Né? Mas um cordeiro da Páscoa sempre era sacrificado. Todo ano era trazido isso. Olha o que diz em 1 Coríntios 5, 7, Paulo falando a respeito de Jesus. Disse, olha, livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quer dizer, era para eu morrer, era para você morrer, mas alguém morreu no meu lugar e no teu lugar. Eu merecia a morte, porque todas as vezes que aquele povo de Israel chegava diante do sacerdote com um cordeirinho, era isso que eles estavam dizendo, olha, era para eu morrer, eu reconheço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Tá? A Bíblia diz isso, então eles reconheciam, era para eu estar morrendo. Mas esse cordeirinho está morrendo no meu lugar. E todo ano eles faziam isso. Até que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi entregue. Foi providenciado pelo próprio Deus para ser sacrificado, para morrer em meu lugar e no teu lugar. Então, quando a gente disser que a Páscoa tem a ver com ressurreição, tem a ver com Jesus, tem a ver com a morte de Jesus, tem a ver com aquele caminho de sofrimento que Jesus fez, com o carregar da cruz, com a coroa de espinhos, com o ser sacrificado, ser pendurado, ter os seus pés e as suas mãos pregados. Nós, ao olhar para tudo isso, nós devemos olhar com os seguintes olhos: era para eu estar morrendo. Eu merecia a morte, não só física, muito pior do que a morte física, eu merecia a morte espiritual, que é o fato de viver eternamente afastado de Deus. E quem não vive perto de Deus no céu, tá? A Bíblia diz que sim, existe o inferno, que sim, existe um lugar afastado de Deus, em que haverá choro e sofrimento por toda a eternidade. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, foi providenciado para substituir a minha morte e a tua morte. E hoje, por meio dele, nós podemos ter a salvação. A Páscoa fala disso, fala de liberdade, fala de graça, porque nós não podemos e não precisamos pagar nada para ser salvos. Não podemos e não precisamos. Por quê? Porque Jesus manifestou a graça de Deus, o favor imerecido de Deus em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus passou pela morte. A salvação não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. A salvação é pelo reconhecimento de quem eu sou sem Jesus e de quem Ele é e de quem eu posso ser ao lado dele. Amém? Ao olharmos para esta cerimônia que acontecia no Antigo Testamento, a gente viu lá alguns elementos presentes, algumas coisas bem significativas. Eu quero trazer de exemplo aqui para você. A primeira coisa que a gente viu lá de exemplo, né, de o que eles deviam fazer, é que eles deviam matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passá-lo nos umbrais das portas. Todo homem, pai de família, que tinha sua casa lá no Egito naquele tempo, pegou um cordeiro, mostrou para a família, falou: olha, esse cordeiro é purinho, ele não tem mácula, não tem defeito nenhum, esse cordeiro vai morrer no nosso lugar, este cordeiro representa a minha morte e a tua morte. Ele pegou o sangue daquele cordeiro e eles passaram nos umbrais das suas portas. E é quando o anjo da morte passava e via sangue passado,
ele passava por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima. Ele passava por cima e o povo era livre da morte, livre daquele destino que não era deles. Um sacrifício foi feito em substituição a cada um de nós. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro que foi morto em nosso lugar, morreu para quê? Para que todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus possa ter uma marca na sua vida. E uma marca que não é física. Hoje eu e você não precisamos matar cordeirinho nenhum, graças a Deus. Nós não precisamos matar cordeirinho nenhum. Você não precisa passar sangue na tua porta. Você só precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus traz vida para mim e para você. O sangue de Jesus derramado lá na cruz tem o poder de me libertar dos meus pecados, de modo que, quando o julgamento de Deus acontecer, quando a morte vier sobre todos aqueles que não seguem ao Senhor, e eu não falo de morte física, eu falo de morte espiritual, Deus vai olhar para nós e o julgamento vai passar por cima. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, mas Jesus nos justificou, chegou diante de Deus e disse, olha, já foi derramado sangue por aquela pessoa, por aquela pessoa, por aquela pessoa. Já foi derramado, já está pago. E quando Deus olha para nós, Ele não vê mais pecado quando nós recebemos a Jesus como nosso Cordeiro que morreu por nós. Mas Ele vê o sacrifício de Jesus derramado lá na cruz. Quando Ele olha para nós, Ele vê a marca da própria promessa de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é a garantia, é o penhor da nossa herança. Quer dizer, eu posso ter a salvação eterna porque Jesus morreu por mim. Ele subiu ao céu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mas hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim. O sangue de Jesus nos marca espiritualmente, nos garante a salvação, nos garante a justificação, nos conduz a uma vida de santificação nessa terra, até que nós cheguemos a um estado de glorificação, que é o estado onde estaremos eternamente ao lado do Senhor. Hoje nós temos a ceia. Eu já quero juntar, já que é noite de ceia. Hoje nós temos a ceia com um elemento em que nós usamos, que é o elemento vinho, que representa o sangue derramado lá na cruz. Hoje nós não precisamos mais fazer esta cerimônia aqui. Hoje nós não precisamos matar nenhum cordeirinho, mas Jesus nos deixou uma lembrança, um memorial dizendo, olha, todas as vezes que vocês passarem por esta cerimônia, pela ceia do Senhor, todas as vezes que vocês tomarem do cálice, juntos, como igreja de Jesus, vocês vão estar lembrando do quê? Do sangue derramado lá na cruz. Da mesma forma que a uva é moída, é esmagada para que possa sair o vinho dela, assim Jesus foi esmagado e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter vida. Hoje, quando nós celebrarmos a ceia do Senhor, quando você tomar do cálice, que você lembre, que você celebre, que você se alegre, que você agradeça a Deus o fato de ter sido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você não se sente ainda lavado, se você não se sente ainda limpo, se você não tem certeza de que se hoje o juízo chegasse diante de você, ele passaria por cima, por você ter a marca, que você possa se colocar diante do Senhor e que você possa desejar, e que você possa dizer, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida. Amém? Um outro elemento era usado na Páscoa judaica e é usado até hoje. Não acontece a Páscoa judaica na mesma época que a nossa, mas eles têm até hoje um pão mais ou menos como esse, tá? Mais ou menos como esse. Tá? Que é chamado pão ázimo, matzá, que é um pão sem fermento, tá? Um pão sem fermento, porque Deus falou, olha, preparem pães sem fermento, comam apressadamente e saiam. Então, para o judeu tem o significado de que, olha, não deu tempo nem de crescer a massa, nem de crescer a massa para que pudessem sair.
Mas a Bíblia inteira, inclusive o Novo Testamento, como nós lemos anteriormente, fala a respeito destes pães sem fermento e os ligam a algo muito específico. Falam a respeito da nossa vida sem pecado. A Bíblia compara e muitas vezes o fermento ao pecado, porque um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda, né? Toda a massa. Um pouquinho de fermento contamina, por assim dizer, faz com que toda a massa possa sentir o seu efeito. Então a Bíblia muitas vezes usa o exemplo do pão sem fermento para dizer o seguinte: olha, você foi lavado por Jesus, você tem a marca de Jesus na tua vida, mas pão sem fermento quer dizer vida sem pecado, quer dizer agora você precisa caminhar num caminho de santidade, você precisa caminhar para crescer. A Bíblia deixa muito claro que nós não somos perfeitos. A Bíblia deixa muito claro de que nós vamos passar por diversas situações, diversas tentações, e nós muitas vezes vamos cair sim em alguns tipos de pecado, mas aí a gente corre para Jesus, e o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica, nos lava. Mas a Bíblia diz, olha, santifiquem-se. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. 1 Coríntios 5,7, que nós já lemos anteriormente, diz, olha, livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento. Porque Cristo, o Cordeiro da Páscoa, já morreu por vocês, já foi sacrificado. Então, sem fermento, sem contaminação, como é que está a tua vida? Eu vou olhar para a minha vida, como é que está a tua vida? Sem contaminação, como você tem vivido? Será que tem muito fermento na tua vida, na tua existência? Será que você tem vivido como se Jesus não tivesse feito o que Ele fez? Como se Jesus não tivesse derramado o seu sangue? Como você tem vivido? Há fermento na tua vida? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Existe pecado? Onde? Como eu posso ser livre? Por meio de Jesus. Amém? Uma palavra, uma chamada a cada um de nós. A fé precisa ser uma fé em obediência. Esse povo de Israel ouviu aquela proposta. Ouviu a proposta de que se eles fizessem todos esses cerimoniais, se eles passassem o sangue, eles não morreriam. Mas iria adiantar eles matarem o cordeirinho e não passar o sangue? Adiantaria eles ouvirem, eles dizerem que acreditavam nisso, mas não fazerem, não participarem dessa cerimônia? Não. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A Bíblia diz que uma fé que não é obediente não subsiste, não é fé. Então a fé precisa vir carregada de obediência. Amém? Um outro simbolismo que vinha com estes pães. Eu vou fazer aqui para você ver mais ou menos como eles fazem até hoje em algumas famílias. Eles pegam um pão como este, eles quebram em 3 partes, eles pegam a parte do meio, enrolam em um pano branco e separam. Eles dão um nome para isso, afikoman. E eles dizem que essa é uma parte da cerimônia que eles não sabem o significado. É uma parte desconhecida da cerimônia da Páscoa judaica, em que eles separam em 3 este pão, pegam a parte do meio e deixam reservado, para depois pegar de novo, tá? Eles vão procurar, as crianças geralmente vão procurar em um lugar da casa que é escondido, e eles trazem de volta, né, o pedaço de pão que havia sido escondido. Não tem como a gente olhar para isso e não lembrar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus Filho, a parte do meio, tá? Foi quebrada, né? Veio a essa terra como homem, e ele foi sim amassado, triturado, colocado em um pano de linho, e foi deixado, a Bíblia diz, no ventre da terra por 3 dias. Até que, no 3º dia, a Bíblia diz que o poder da morte não pôde detê-lo, e Jesus ressuscitou, e sempre vai viver. Amém? Quando a gente olhar para a cerimônia da Páscoa, a gente vai lembrar de ressurreição. Quando a gente vê aquilo que Jesus deixou hoje para nós, a cerimônia da ceia, a gente sempre tem um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho.
E a gente diz que o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi moído por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Nós estamos dizendo que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a palavra, e aquele que se alimenta dessa palavra, por ela viverá. Jesus se compara e diz, olha, eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimentar por mim, viverá. Este pão é apenas um símbolo, é apenas um pão, mas Jesus é o pão da vida. E se nós vivermos, se nós dele nos alimentarmos, por ele nós vamos viver. Amém? É isso que faz parte a Páscoa. E tinha mais uma terceira parte. A terceira parte da Páscoa judaica era o seguinte, olha, vocês devem comer, passar o sangue do cordeiro, vocês devem matar o cordeiro, comer este cordeiro, comer os pães sem fermento e ervas amargas. E eles até hoje comem essas ervas amargas como um símbolo da escravidão no Egito, de como eram as suas vidas lá no Egito, como eram as suas vidas nos tempos de escravidão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, hoje, eu e você, não precisamos mais comer ervas amargas, sabe por quê? Porque Jesus comeu em nosso lugar. Jesus comeu, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus padeceu, como eu disse, um homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe das nossas dificuldades, das nossas situações, de tudo aquilo que a gente passa porque ele passou. Mas, quando nós olharmos para a Páscoa e lembrarmos dessa parte das ervas amargas, que representavam a vida amarga deles lá no Egito, nós temos que lembrar do que nós fomos salvos. E eu te pergunto, do que você foi salvo? Como é a sua vida sem Jesus? Como seria a sua vida afastado de Jesus? O que você faria? Como você viveria? Com quem você viveria? Como seria a sua vida longe de Jesus? E você não precisa viver baseado nisso, porque a Bíblia diz que você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Mas um sentimento de gratidão deve sempre estar firme, forte no teu coração. Você foi salvo da morte, você foi salvo das garras de Satanás, você foi salvo do inferno, você foi salvo inclusive de uma vida sem propósito nessa terra. Para quê? Para que você pudesse viver a vida de Deus e para que você pudesse ser filho de Deus, para que você pudesse viver uma eternidade ao lado dele. Amém? Quando Jesus, lá naquela cruz, morreu, a Bíblia diz que as suas últimas palavras foram, está consumado. Você já ouviu isso muitas vezes, está consumado. Mas, o que isso significa? Isso significa que o que Jesus precisava fazer já está feito. O que Jesus veio fazer nessa terra, ele fez de uma maneira perfeita, única e eterna. Jesus já cumpriu tudo isso nele. Todo o nosso sofrimento foi levado por ele. Toda a nossa eternidade de sofrimento foi levada por ele. Toda a nossa dívida para com Deus foi paga por meio de Jesus. E Jesus se torna a nossa Páscoa, se torna aquilo que faz com que o juízo passe por cima, no momento que nós o reconhecemos como Senhor e como Salvador. No momento em que nós o reconhecemos, reconhecemos o seu grande sacrifício por amor a nós. E nós passamos a dizer, olha, eu não quero mais viver a minha vida como se Jesus não existisse. Eu não quero mais viver a minha vida com um pão cheio de fermento do pecado. Eu quero ser livre do pecado. Eu quero ser livre. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero receber Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu reconheço que o sangue de Jesus foi derramado por mim lá na cruz. Eu reconheço que o corpo de Jesus foi moído lá naquela cruz para que eu pudesse ser livre. Eu reconheço que o sangue foi derramado e eu posso ter agora em mim a marca da promessa de Deus, da salvação na minha vida. E o convite para você é: faça isso hoje. Faça isso hoje. Se você não entregou ainda de coração a tua vida para Jesus, hoje o convite é você e Deus.
é você e Deus. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu reconheço isso aí. Talvez eu não sabia muito disso, mas eu reconheço que o Senhor fez isso por mim. E eu quero agora viver uma vida para o Senhor. Eu convido você a responder essa palavra a Deus. Feche os teus olhos. Como você tem vivido a tua vida? Como você tem vivido a tua vida? Você tem reconhecido quem Jesus é, o que Ele fez? Você tem reconhecido Jesus como a sua Páscoa, como o Cordeiro de Deus que morreu para que você pudesse ter vida? Você está vivendo como se Jesus não existisse? Como está a tua vida? De repente você já tenha se entregue ao Senhor Jesus, você já tenha decidido entregar a sua vida para Ele, mas o fermento da vida, o pecado tem tomado conta do teu coração. Você sabe que você não está se sentindo perto de Deus, não está vivendo perto dEle. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de liberdade. A Bíblia diz que o pecado já não tem domínio sobre nós. Você que talvez se sinta pesado pelos pecados, se sinta sobrecarregado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar de todo pecado. Não importa o que você tenha feito no teu passado e continua fazendo no teu presente. Não importa até hoje, o que você fez até hoje. O Senhor Jesus quer te dar uma nova vida por meio dEle. Por meio dEle. Em nome de Jesus.